o amor de Deus por todos nós. Um dia um pastor de uma grande igreja convidou o seu amigo já bem velhinho para assistir o seu culto. Aquele seu amigo velhinho, que também era pastor, foi então ao culto e lá se sentou em uma das primeiras cadeiras. O pastor, seu amigo, feliz em revê-lo e também em ver que ele estava ali na sua igreja, o convidou então para subir ao púlpito e o apresentou para toda a igreja. Aquele seu velho amigo subiu então ao púlpito e lá na frente começou a contar uma história. Uma vez um homem saiu para passear de barco com seu filho e também com um amigo de seu filho. Eles estavam em um passeio muito agradável e então resolveram passar muito tempo no mar. Mas de repente veio uma grande tempestade e as ondas ficaram muito fortes. Aquele barco então estava sendo esmurrado pelas ondas constantemente. Elas castigavam tanto aquele barco que ele então chegou a virar. Bom, o pai conseguiu se segurar em uma corda e com aquela corda na mão, ainda em cima do barco, ele não conseguia pensar em outra coisa a não ser no seu filho e também no amigo de seu filho, que já estavam bem afastados do barco por causa da força daquelas grandes ondas. Aquele homem então teve que fazer a escolha mais difícil de toda a sua vida. Ele só tinha a corda que usou para chegar até o barco e os dois já estavam muito afastados. Ele então poderia jogar aquela corda para apenas um dos dois. Ou ele salvava o seu filho, ou ele então salvava o amigo de seu filho. Então, aquele velho pastor perguntou para as pessoas que estavam naquela igreja: para quem você jogaria a corda? Todos deram a mesma resposta: para o meu filho, é claro. E ele então continuou a história. O pai pegou aquela corda, olhou para o seu filho e com bastante convicção disse em um tom bem alto: meu filho, eu te amo. E aquele homem pegou então aquela corda e jogou para o amigo do seu filho, o salvou, deixando seu filho morrer afogado. Então, o velhinho falou para a igreja que o pai jogou a corda para salvar o amigo de seu filho, porque ele ainda não conhecia Deus. O seu filho fora ensinado desde muito pequeno a ser um filho de Deus. Aquele velho pastor entendia a necessidade de falar de Deus para os que não o conhecem. Ele sabia que se o amigo de seu filho se afogasse, ele iria morrer tanto carnalmente como espiritualmente, e com isso iria para o inferno. E o seu filho, com certeza, ao morrer, iria direto ao encontro do Pai e seria acolhido pelos braços de Deus. Na igreja, naquele dia, todos ficaram muito indignados com esta história.
E ao final do culto, uma pessoa veio então ao encontro daquele velhinho e então falou: mas que grande absurdo! Como você pode ter a coragem de subir ao púlpito e contar esta história? Aquele velho pastor, olhando para aquela pessoa com uma grande paz nos olhos e com bastante convicção, então respondeu: você achou realmente um grande absurdo esta história? O membro daquela igreja então respondeu: é claro que sim. E o velho pastor então disse: mas foi exatamente assim que Deus fez por você, filho. Foi isso que Deus fez ao deixar o seu filho morrer, porque você ainda não o conhecia. E aquele velhinho, olhando para aquele membro daquela igreja, então disse mais: tem mais uma coisa. Você está vendo seu pastor que hoje tem essa grande igreja? Pois foi exatamente para ele que eu joguei a corda naquele barco. Esta é uma história real. Assim como é real o que Deus fez por você, deixando Jesus morrer na cruz pelos teus pecados. Deus te ama e a sua salvação é muito importante para Ele. Ele espera ansioso, de braços abertos, pelo dia que você vai voltar para sua casa e te chamar de filho amado. Lembre-se, Deus tem um propósito na sua vida. Ele quer te restaurar e transformar a sua vida. Se entregar a Deus é muito mais do que ir à igreja. É ter a certeza de viver uma vida plena, debaixo da vontade de Cristo.